Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como Deus vê a responsabilidade pessoal humana para a salvação? Como Deus vê? Eu quero me reportar ao capítulo 18 de Ezequiel. O Senhor diz: filho, eles estão com um ditado por aí, um provérbio que diz o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Que história é essa de falar isso? Nada disso, nada disso. Todas as almas são minhas, a do pai como a do filho. A alma que pecar, essa é que morrerá. Eu não vou punir um filho por causa do pai. E então ele continua, o Senhor: sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça e juízo, certamente viverá, diz o Senhor. Mas se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos os deveres, antes profanar o sacrifício do Senhor, oprimir ao pobre, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Certo que não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Você observou o que Deus, o próprio Deus, menciona como vários exemplos de pecado que uma pessoa pode cometer e por causa disso será condenada, não terá a vida eterna. Mas se ele tiver um filho que veja todos os pecados que seu pai cometeu e ele resolveu no seu coração não cometer coisas semelhantes, então ele não morrerá pela iniquidade de seu pai. Mas o pai, porque praticou todas essas coisas, morrerá, será condenado. Então vocês dizem: por que o filho não leva a iniquidade do pai? Porque o Senhor diz: a alma que pecar, essa é que morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o justo se desviar, será tratado como perverso. Tudo que ele fez de bom não será lembrado. Mas se o perverso a vida inteira se arrepender, se converter, então será perdoado e todo o seu passado não será lembrado. Interessante, e será salvo. Deus coloca essas questões de uma forma muito claras e que nos chocam às vezes. Nós achamos que Deus deveria tirar uma média, afinal de contas o sujeito foi bom 90% da sua vida, pisou na bola, errou só lá um pouquinho da sua vida, então Deus deveria fazer uma média da vida toda e ele ser considerado uma pessoa ainda boa. Não. Se ele foi justo e depois se desviou, perdeu tudo e se condenou. Esse alerta fica para quem está na igreja, quem é crente. Se você se afastar, relaxar, se desviar, se acomodar, se der ao dinheiro, à idolatria, ao pecado, vai perder tudo o que você tentou fazer de bom no passado. Será condenado pelo que você fez de errado. Mas a pregação do evangelho é para aqueles que estão no pecado hoje, perversos, longe de Deus, mas que se arrependem, e quando se arrependem sinceramente, Deus apaga o seu passado,
perdoa tudo que ele fez de errado e a partir de agora ele anda na presença de Deus e será salvo. A justificação é um processo que nós temos em Jesus para apagar todo o nosso passado pecaminoso e Deus nos considerar justos, como se nós fôssemos mesmo de verdade justos. Não somos, mas cremos em Jesus e Ele nos justifica. Deus passa a nos considerar como justos que nunca pecaram, porque Jesus perdoou todo o nosso pecado. Que coisa linda o Evangelho. Mas fica o alerta para quem é crente. Meu irmão, se você se acomodar, se afastar, se você amar o mundo ou as coisas do mundo, praticar a idolatria, a avareza e outros pecados da carne, bebedeira, glutonaria, se você praticar esses pecados da carne, tudo que você fez no passado será esquecido, você será condenado. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro: quem pratica essas obras da carne não herdará o reino dos céus. É um alerta muito forte, responsabilidade individual. Não adianta botar a culpa no pai, no pastor, na igreja, nos outros irmãos. Responsabilidade é sua. Ah, mas minha igreja está toda errada, o pastor também vive em pecado. Isso não vai afetar em nada a sua responsabilidade diante de Deus. Ande na justiça, conserte sua vida. O ambiente pode estar contaminado à sua volta, mas você ande na verdade, ande na justiça. Mas tenha paciência com aqueles que estão no erro, porque eles podem se arrepender. Sejam crentes ou naturais, eles podem se arrepender a qualquer momento, desde que a mensagem do Evangelho lhes toque. Daí a importância de levarmos a mensagem do Evangelho com o poder do Espírito Santo. Evangelizar direito as pessoas, o que não é feito nas igrejas. Prega-se Jesus é bom, levanta a mão, aceita Jesus e pronto. Não é assim. Pregação do Evangelho não é para ser assim. Tem que haver um processo de arrependimento, de quebrantamento, confissão de pecados, deixar a velha vida, receber a justificação em Jesus, propor acertar a vida da agora por diante. Isso é necessário para ter a salvação. Se você tem sido dessas pessoas que barateiam o Evangelho, tome cuidado. Aceite Jesus, levanta a mão, aceite Jesus para ser salvo. Se você tem barateado o Evangelho, se arrependa. O Evangelho inclui esse processo de revisão da pessoa e do passado dela, que o Espírito Santo vai ajudar. Pode ser um passado muito triste, mas a pessoa pode se arrepender daquilo e se voltar para Deus e receber todo o perdão. Mas se for um crente que se acomodar e amar o mundo e praticar as coisas da carne, as obras da carne, ele vai ser condenado como se nunca tivesse conhecido o Evangelho. Receba essa exortação que é dura, mas principalmente propõe no coração de ajudar os outros também. Isso é fundamental para um cristão.